Fala galerinha, investidor terminário, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, vamos fazer um vídeo sobre uma reflexão aqui a respeito como eu saí de um patrimônio de R$ 3.000 para um de mais de R$ 2 milhões investidos, galerinha. Esse vai ser o tema da nossa reflexão. Antes de mais nada, se puder e se achou que o assunto é relevante, clique no joinha aí embaixo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os nossos vídeos, compartilha com os amigos e vamos para cima, galerinha, vamos para cima. Vamos lá. Como eu saí de um patrimônio de R$ 3.000 para um de mais de 2 milhões investidos? Como eu saí disso, galerinha? Galerinha, primeiro, antes de tudo, vocês têm que entender que é o seguinte: para fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro. Não tem como você começar a investir sem produzir alguma coisa. Primeiramente, você tem que trabalhar, galerinha. Trabalhar. Não tem como você acumular patrimônio sem você ter uma renda, galerinha. E o meu primeiro trabalho, vou botar aqui, ó, hoje eu tenho 41 anos e comecei a poupar, vou botar até em caixa alta, comecei a poupar, que é investir em poupança, quando eu fazia estágio, vamos botar aqui 2007, por aí. E nessa época, galerinha, eu ganhava por mês R$ 260 nesse estágio. E minha família, ela é uma família de poupadores. São pessoas que não gastam todo o seu dinheiro. E eu aprendi isso desde pequeno. Aprendi isso desde criança. E fiz 2 faculdades, sou formado em 2 cursos superiores, tenho uma pós, estou terminando uma segunda pós agora, para poder ganhar um pouco mais no meu atual trabalho, né, para eu poder conseguir ter mais dinheiro para investir. Mas vamos lá. Eu comecei a poupar em 2007 e nessa época eu ganhava R$ 260. Aí você pensa, galerinha, como que eu consegui chegar nessa cifra de 2 milhões com valores tão baixos? E aí vai entrar aqui, galerinha, uma primeira questão. O primeiro investimento que você deve fazer é em você mesmo. O primeiro investimento que você deve fazer é em você mesmo. Galerinha, não adianta você pegar R$ 260, igual o pessoal fala muito aí, de você pelo menos poupar ou separar para você investir 10%. 10%, galerinha. Se eu pensasse nisso, né, que muitas pessoas falam, ah não, mas você começa com pouco e vai acumulando. Eu vou dar o papo real para vocês aqui. Se vocês pegarem R$ 26 por mês, galerinha, R$ 26 por mês, há uma taxa mensal de juros aí de 0,8%. E você começando do zero, você vai atingir seu primeiro milhão em aproximadamente 59 anos e 10 meses. Isso, o primeiro milhão. Então, galerinha, não tem cabimento você pular esse primeiro passo aqui, esse passo A, que é investir em você mesmo. Nessa época eu estava fazendo estágio, fazia 2 cursos superiores, fazia estágio à tarde, estudava de manhã e à noite, uma faculdade de manhã e outra à noite. Ficava incabível, galerinha, eu permanecer nesses R$ 260. Aí o que eu fiz?
investindo em mim mesmo, em cursos profissionalizantes e tal, não sei o que, papapá. Meu primeiro emprego foi em 2009 e eu passei a ganhar R$ 1.800 mês. R$ 1.800 mês. E aí, meus aportes, como eu morava com os meus pais e tudo, os meus aportes com certeza eram maiores. Eu fazia o quê? Poupava, eu não investia, galera, eu poupava, poupança mesmo. Caderneta de poupança. Eu poupava R$ 1.000, morando com os meus pais, e gastava 800 com festinha e outras questões. Mas nunca, galerinha, baixei a cabeça e achei que a vida estava ganha. De 2006 para 2009, eu consegui poupar por volta de R$ 3.000, pouco mais de R$ 3.000. Só que a partir de 2009, eu consegui poupar por mês mais R$ 1.000. De repente isso daqui, galerinha, não é a realidade de todos. Eu sei disso. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu cheguei nesse patrimônio de R$ 2 milhões. Então vamos lá, vamos seguir. Levei vários anos investindo em mim, só poupando e investindo em mim. E aí, quando foi no ano de 2014, meu salário, que já não era mais 1.800, porque foi aumentando, já era mais ou menos uns 3.400, passou para um valor de R$ 8.000. Então vocês percebem que o meu primeiro investimento foi em mim, para eu poder passar da cifra de 3.400. Na época eu ganhava em 2014 eu ganhava 3.400 e passou para R$ 8.000 em fevereiro mais ou menos de 2014. E nessa época aqui, galerinha, meu salário mais que dobrou, passou para R$ 8.000. E como eu continuava morando na casa dos meus pais, eu passei a poupar, galerinha, R$ 6.000 por mês. R$ 6.000 por mês. E gastava com besteira R$ 2.000. Me permitia gastar R$ 2.000 com besteira. E logo em seguida, isso foi em fevereiro de 2014, vamos botar aqui, fevereiro de 2014. Quando foi em setembro de 2014, meu salário, que era R$ 8.000, passou para quase R$ 10.000, R$ 9.900. Líquidos, valores líquidos. E é lógico que eu aumentei os meus aportes. Aumentei os meus aportes mensais. Beleza, essa é a primeira parte, galerinha, essa é a primeira parte. Primeiro, você deve investir em você. Se eu não tivesse investido em mim, eu teria continuado ou nos 260 ou nos 1.800 ou nos 3.400. E eu não fiz isso. Eu continuei estudando, continuei me profissionalizando, continuei mostrando que eu poderia ser mais produtivo.
continuei dando todo o meu esforço nesses anos todos, desde 2006 até 2014. Continuei me esforçando para poder ter um salário maior. Ter um salário maior. E com um salário maior eu conseguia fazer aportes maiores. Certo? Aportes maiores. Então você tem que ter em mente, primeiro, você está começando no mundo dos investimentos? Estou. Estou ganhando pouco? Infelizmente estou. Usa o dinheiro não para... Você pode ter a sua reservazinha e tal, para uma emergência, uma eventualidade, ok. Mas usa seu dinheiro para investir em você. O primeiro investimento, galerinha, é em você. Foi o que eu fiz. Tem um livro do Tony Robbins que ele fala sobre modelagem. E é bastante interessante quando ele fala o seguinte: modele as pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Se por um acaso você está vendo esse vídeo e você tem o interesse de ter 2 milhões de reais trabalhando para você, você pode levar em consideração tudo que eu estou dizendo aqui. Porque se eu conseguir, vocês vão conseguir. E tem uma receitinha de bolo, galerinha. Tem uma receitinha de bolo. E essa receitinha de bolo é o que eu estou mostrando aqui. E aí, galerinha, seguinte. Eu tinha alguns objetivos na vida. Eu tinha alguns objetivos de comprar um carro, um carrão e tal, alguma coisa do tipo. E já tinha uma cifra em 2014, eu já tinha uma cifra aí aproximada de 190 mil reais. Na poupança, galera, na poupança. Nunca tinha mexido com negócio de investimento, nunca tinha tido curiosidade. Na verdade, eu tinha esse espírito de poupador por conta da minha família, que sempre foi poupadora, e sempre tive esse hábito de guardar dinheiro, de sempre estar guardando dinheiro. Sempre gastando menos e guardando dinheiro. Mas eu tinha um objetivo, eu queria um carro. Queria um carro. E esse carro ele custava 280 mil reais. Era um carrão top, né? Eu queria esse carro. E eu tinha 190 mil na poupança. Faltava pouco. 1 a 2 anos eu conseguiria atingir essa meta de ter esse carro aí de 280 mil. E aí, galerinha, quando foi mais ou menos em novembro de 2014, eu tive um contato com um gerente do Banco do Brasil. E esse gerente, galerinha, ele abriu a minha mente. Ele abriu a minha mente no sentido de que, galerinha? Ele me falou o seguinte: cara, você tem aqui 190 mil reais na poupança. Eu sou seu gerente e eu queria saber contigo o que você pretende fazer com esse dinheiro para eu poder te ajudar a realizar esse teu sonho aí. E aí eu falei, eu quero um carro de 280 mil. Eu já calculei aqui, em 2 anos e pouquinho, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Outro detalhe, galerinha, comprar à vista sempre foi uma regra que eu tenho. E nunca fiz dívida, não tenho dívidas e tudo que eu compro é à vista. Então é mais uma coisa aí para vocês guardarem aí em mente. Beleza. E aí, levando em consideração o que esse gerente me disse, né, me perguntou, o que você quer fazer com esse dinheiro, qual que é o seu sonho que você quer realizar? Eu falei, um carro, tal, valor, tal. Ele falou, vamos, em vez de você levar 2 anos para comprar esse carro, vamos tentar ver se a gente faz em 1 ano e meio para você ter esse dinheiro, para você adquirir esse carro. E aí eu já fui descrente, né? Eu era bastante conservador, como a grande maioria de vocês, muito conservador mesmo, não aceitava perder nem um centavo, já que o dinheiro era suado,
já que eu lutei muito para chegar nesse salário que eu tinha, então assim, não aceitava perder nem um centavo. E acontece, galerinha, que esse gerente me falou o seguinte: se o seu perfil é conservador, vamos tirar da poupança e vamos botar em renda fixa, que não a poupança. Aí como é que funciona isso? Ele falou o seguinte: meu primeiro investimento em renda fixa, galerinha, uma LCA do Banco do Brasil de 84% do CDI, baixa, né? É, mas foi esse primeiro contato com esse gerente que me fez abrir a cabeça a respeito de renda fixa, que paga mais além da poupança. E de fato, galerinha, na época esse LCI, 84% do CDI, rendia muito mais que a poupança. E aí eu fiquei maravilhado, falei para ele que antes de aplicar eu ia estudar, que eu era muito conservador, galerinha. Eu era conservador, sabe aqueles perfis lá de investidor? Eu era conservador extremo, se tivesse. Medo total de perder dinheiro. Eu acho que muitos de vocês que está assistindo esse nosso vídeo aqui tem também esse medo extremo de perder o dinheiro. Mas beleza, fui lá, estudei, voltei no gerente. Eu sou um cara que gosto de estudar sobre investimentos, então voltei no gerente, conversei com ele. E aí falei para ele o seguinte: vamos fazer esse teste. Tira metade, coloca no LCI, e a outra metade eu vou colocar deixo na poupança para ver qual que é o retorno disso. E para minha surpresa, o retorno foi bem maior e eu comecei a focar muito em renda fixa, a entender o que é um CDB, o que é uma LC, uma LCI, uma LCA, o que é o FGC. E eu não vou explicar nada disso aqui, mas vocês vão estudar depois. Guarda aí para estudar depois quem não sabe o que é isso aqui. E aí fui estudando e eu falei, cara, que bacana isso, que bacana isso. E aí, todo mês eu aplicava a minha parte lá, investia, aplicava em LCI, LC, LCA, CDB e fui abrindo contas, galerinha. Na época eu abri na Nuinvest, na Easy Invest, que hoje é a Nuinvest. Abri na Modal, na Genial, na Orama. Abri em vários lugares. Eu tenho conta em muita corretora. Nunca tive preguiça de ganhar dinheiro. E eu ia observando, galerinha, que onde tivesse título que me pagasse mais, eu aplicava. Então apliquei em CDB pré-fixado, apliquei em CDB pós-fixado, apliquei em CDB IPCA+, apliquei em LCI 95%, apliquei em LCI 97%, e aí foi. Fui aplicando em vários, todo mês eu aplicava uma quantia, fui aplicando. Quando deu mais ou menos 2 meses dessa conversa com o gerente do Banco do Brasil, ele chegou para mim e falou o seguinte: vamos dar um upgrade na sua carteira? E aí, como eu já estava mais familiarizado, falei, bora nessa. Vamos tentar entrar no mundo da renda variável. Galerinha, quando ele falou renda variável, bolsa de valores, aí veio aquela... Sabe quando dá aquele alerta? E aí fala assim, perigo, sabe? Quando dá aquele alerta de que você olha assim e fala, cara, que isso? Você vai entrar nessa enrascada? E aí, galerinha, ele me falou, não, vamos fazer o seguinte, vai devagar,
não precisa botar muito do seu patrimônio, vai devagar, porque renda variável varia muito, mas no longo prazo ela dá muito mais retorno do que a renda fixa. E poxa, muito mais retorno, mas o risco é maior. Beleza, o risco é maior. Mas pensa comigo, e ele falou exatamente essas palavras, pensa comigo. Você investindo antes, nada disso aqui é recomendação, viu galera? Eu estou contando a história de como aconteceu. Você investindo em empresas lucrativas, você participa de negócios. E esses negócios que geram lucro são distribuídos aos donos das empresas. E aqui a gente abre um parênteses, acionistas. E a ideia era interessante, galerinha. Eu iria investir em empresas lucrativas, iria participar dos negócios dessas empresas lucrativas e os lucros seriam divididos para os donos. E um acionista minoritário, que somos nós, que investimos em bolsa de valores, somos micro, ou nano, né? Vamos botar nano donos dessas empresas. Ou seja, quando você compra uma ação, você vira um microdono dessa empresa. E aí você vai participar dos lucros ou dos prejuízos. E os preços vão variar. Certo? Eu como microdono do Banco do Brasil, recebi aí no ano de 2022 muito mais de 16 mil reais de lucros e dividendos. Eu não sei exatamente o valor, mas recebi muito mais que isso. Mas por quê? Porque eu sou dono. Sou dono do Banco do Brasil. Posso dizer para vocês, sou dono do Banco do Brasil. Um nano dono, que eu só tenho 10 mil ações, mas 10 mil ações é muito, né, para a maioria das pessoas, mas eu tenho 10 mil ações e eu recebo como nano dono. Quando o Banco do Brasil registra lucro e vai dividir esse lucro entre todos os donos, eu recebo uma parte. E isso me deixou bastante intrigado, porque eu pensei, cara, eu posso sim investir em boas empresas a preços interessantes e começar a lucrar com isso. E foi o que eu fiz, galerinha. Em 2015, eu ingressei na Bolsa de Valores. Em paralelo fui estudando, mas em 2015 eu ingressei na Bolsa de Valores e a minha primeira ação que eu comprei foi ITSA 4 e depois comprei Vale 3. E eu comecei a observar, galerinha, nem tudo era flores. Eu ainda tinha medo de perder dinheiro, muito medo de perder dinheiro, e antes de começar a investir aqui na renda variável, a gente vai ter que entrar no passo aqui, ó, número 2. Perder o medo de perder dinheiro. Galerinha, lembrei de um detalhe antes aqui que a gente tem que mencionar, que é esse A.1 aí, que é o seguinte: se conectar com pessoas prósperas e que fazem na prática aquilo que ensinam. Eu não tinha uma visão de investidor, então eu não procurava me conectar às pessoas. Mas, se você já tem uma visão de investidor, é até mais fácil. Você está se conectando aqui comigo
você pode se conectar com outras pessoas. Comigo, como a gente é pequeno, o canal é pequeno, então assim, é mais fácil da gente trocar ideia. Eu sempre estou respondendo mensagem de vocês lá no meu Instagram, i10million, vou até botar aqui, ó, i10million, esse é meu Insta. E vocês precisam se conectar com essa galera que investe e que faz dinheiro na prática, para vocês tentarem entender como eles pensam, o que essa galera está pensando, o que essa galera está fazendo e tal, para você estudar e em cima disso ver se faz sentido ou não para a sua vida. É lógico que você não vai simplesmente copia e cola. Isso é a maior furada que a pessoa faz, eu estou vendo o Barsi comprar IRB. Ele comprou uma cacetada de IRB. E a IRB só cai, estou no prejuízo. Poxa, mas o Barsi é o Barsi. Ele tem um patrimônio que botar dinheiro em IRB é irrisório. Mas tem gente que vai pegar e vai botar 50% do seu patrimônio e vai ver ele desvalorizar 70%, 80%. Então não compensa, galerinha, você simplesmente copiar o que as pessoas fazem. Mas compensa você observar e analisar o que essas pessoas falam, como elas pensam. E a minha primeira conexão foi com esse cara do Banco do Brasil, um gerente do Banco do Brasil. Engraçado que eu nem o procurei, ele que me procurou para me passar as informações. E eu comecei a conversa fechado, não queria saber, eu queria botar em poupança, comprar meu carro depois, mas com o tempo eu fui abrindo a mente para poder entender primeiro renda fixa. E aí, logo em seguida, sou bom, sou bonzão, entrei em renda variável e já pulei as etapas. E não cumpri essa etapa B aqui, que é a que a gente vai falar agora. Perder o medo de ganhar ou perder dinheiro. E como é que a gente perde esse medo? Como é que a gente perde esse medo, galerinha? Eu perdi esse medo na prática, tomando porrada, perdendo muito dinheiro. Perdi muito dinheiro, galerinha. Perdi muito dinheiro. Para vocês terem ideia, meu primeiro ano na bolsa, eu perdi 30 mil reais. Perdi 30 mil reais meu primeiro ano na bolsa. E por que eu perdi esse dinheiro, galerinha? Depois lógico, eu fiz uma reflexão e aí olhei e falei, cara, que vacilo, que bobeira. Eu só perdi porque eu tinha medo. Eu só perdi porque eu tinha medo, galerinha. E esse medo aqui foi o que me fez perder dinheiro. Pensa comigo no seguinte, antes de eu falar o que aconteceu comigo. Pensa um empresário que vai abrir, por exemplo, uma fábrica de foguetes e na cabeça dele o foguete vai dar ré e vai pousar dando ré. Você sabe de quem que eu estou falando, né? Do Elon Musk lá, do bilionário Elon Musk. E você acha que ele tem medo de perder dinheiro, galerinha? Vocês vão falar, mas com o dinheiro que ele tem, ele não tem medo, porque ele já tem muito. Só que esse não é o problema. Esse não é o problema. Porque quando ele perde, galerinha, ele perde bilhões. Imagina você perder bilhões. Imagina, galera, você não está querendo perder nem 1.000, imagina bilhões. Então, assim, a comparação que a gente faz é justa. Se você tem medo de perder 1.000, imagina bilhões. O cara perde bilhões. Só que ele confia primeiro nele, ele não tem mais crenças limitantes, ele pode até ter o medo, mas é um medo racional, não é um medo irracional, porque tem muita gente que tem medo que é um medo complicado, mas ele tem esse medo racional, só que ele fez o seguinte, eu tenho conhecimento, eu tenho o capital para investir e eu tenho esse sonho de criar essa empresa. E ele foi lá, e o que aconteceu? Quem sabe da história dele aí, deve ter visto. Ele tentou várias vezes, o foguete caiu, estourou e tal, e ele perdeu muito dinheiro. E ele tinha só um capital para fazer a última tentativa. O que ele fez? Foi lá, fez, deu certo. E hoje ele, além de... Ele já era
bilionário, ganhou muito mais bilhões aí e tal. Então, é um cara que não tem medo de arriscar. Não tem medo de arriscar. Tem um best-seller chamado Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, que no capítulo 7 desse livro, se vocês tiverem oportunidade de adquirir esse livro, o nome dele é Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Eu leio direto esse livro, eu gosto muito desse livro. E no capítulo 7 desse livro, galerinha, fala sobre os arriscadores. Em suma, quem são esses arriscadores? Esses arriscadores, galerinha, são aqueles que acreditam em si, acreditam no próprio potencial, que têm conhecimento do que está fazendo, que estão em constante estudo e tal, né, para poder avaliar os riscos, mas não fogem de riscos. Não fogem dos riscos. E os riscos, galerinha, não é o risco, por exemplo, de tem um penhasco ali, eu não tenho medo não, eu vou pular. Não. Isso aí é um risco totalmente desproporcional. É um risco, o pessoal fala muito de risco da ruína. Risco da ruína. E o que é um risco da ruína, galerinha? É você ou ganhar muito e perder tudo, ou ganhar, vamos botar assim, médio ou pouco, e perder tudo. O risco da ruína é o tal do perder tudo, galerinha. É o tal desse perder tudo. Em nenhum negócio que você vai fazer, em nenhum investimento que você vai fazer, ou em nenhuma atitude que você vai fazer, se você for perder tudo, não compensa você entrar pelo risco. Mas eles vão falar, não, mas você é medroso. Não. Todo ser humano tem medo. Mas se você tiver medo de tudo, você não consegue arriscar nada. Você não consegue nem entrar na bolsa de valores, porque vai haver oscilação dos preços ali e você vai tremer na base, vai ficar com medo e não vai conseguir dar o próximo passo. Então, esse livro fala que você ser arriscador é algo que veio dentro de você, é algo que é seu, que é seu. Quando a gente nasce arriscador. Quando a gente nasce arriscador. E o que vai tolhindo essa nossa característica de arriscador são os nossos pais que falam assim, cuidado para não cair, cuidado para não ser assaltado, cuidado, cuidado com, sei lá, qualquer coisa, cuidado com várias coisas, certo? Cuidado ao atravessar na rua, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não sobe aí nesse pé de manga aí, nessa árvore que você pode cair, cuidado para não fazer isso, cuidado para não fazer aquilo. E a gente vai criando dentro da nossa cabeça, isso nesse livro fala, que a gente vai começando a criar casca, para a gente poder se blindar para não sofrer riscos, E aí quando a gente chega na vida adulta, a gente chega na parte da vida produtiva ali, a gente quer só isso aqui, zona de conforto. E aí esquece que todos nós somos arriscadores natos. Mas quando a gente entra nessa zona de conforto aqui, somado com medo, galerinha, aí isso aqui te impede de dar grandes saltos. E grandes saltos aqui que eu falo é esse aqui,
Prosperidade, galerinha, prosperidade. Certo? Então esse livro ele fala muito disso. E toda vez eu gosto de ler esse capítulo dos arriscadores para entender que eu sou um arriscador. Mas que eu me considero um arriscador que avalia os riscos que eu estou correndo. Por exemplo, agora nesse ano, né, que a gente começou a mexer com opções. Venda de put. A última venda de put que eu fiz eu ganhei R$8.000. Foi esse mês ainda. R$8.000. Tem no canal aí a aula, mostrei corretagem, mostrei tudo. Então quiser ver, depois vê, mas isso aqui não é aula de venda de put não, porque o pessoal já deve estar de saco cheio disso aqui. Mas nessa venda de put, o que eu fiz? Pode acontecer da ação Banco do Brasil cair lá para R$20, o mercado der um circuit break, Corona estourar aí e isso e aquilo? Pode. Pode cair para R$2? Pode. Quebrar, sei lá o que acontecer. Quebrar o banco, tal, sei o que. Pode. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Quais as chances do preço cair fortemente? Você entende que essas chances aqui são mínimas? São mínimas. Isso baseado em várias características de fundamentos do banco. Que aí é outra história também que vocês vão ter que aprender a analisar. Se uma ação está cara, está barata e qual é o preço que está, se vale a pena ou não comprar. Mas quais as chances desse preço cair para 20? Mínimas. E nessa venda de put eu tive a obrigação de, em abril, ter que comprar Banco do Brasil por R$28. 28,08, eu acho. Se a ação em abril estiver abaixo desses 28,08. Para isso eu ganhei esses R$8.000. Eu sou um arriscador. O que eu observei? Eu observei a probabilidade de ir contra essa minha venda de put. Eu observei cobertura, ou seja, ter o dinheiro para comprar, caso lá em abril o Banco do Brasil esteja cotado abaixo de 28,08 e eu ter que comprar essa ação. Então assim, eu tenho cobertura, eu tenho o dinheiro em caixa, eu analisei a probabilidade de ir contra, eu analisei outra coisa também, quero ter ou não a ação, ou não, quero ter ou não a ação, quero ter. Então, qual que é o risco desse meu investimento aí? O risco é ter que comprar Banco do Brasil a esse preço aí de 0,28. Só isso. Esse é meu risco. Se eu quero ter ação, hoje o Banco do Brasil está 35,47. Se lá em abril tiver abaixo de 28, eu compro essa ação. Se tivesse hoje, eu queria comprar essa ação por 28,08. Então, eu fui lá e vendi essa put. Ou seja, eu sou um arriscador. E nessa venda de put que tem risco de ruína, tem risco de eu quebrar? Não tem. Porque isso aqui, ó, é uma parte do meu patrimônio que deve ser aí 20%. Pouco menos de 20%. Então, se tudo der errado, o Banco do Brasil explodir para baixo, né? Deixar de existir, meu risco é esse. Mas eu não tenho esse risco aqui, ó, de perder tudo. Não tem esse risco de perder tudo. E esse risco de perder tudo é o risco da ruína. E esse risco eu não tenho. Em nenhuma das operações que eu faço eu tenho o risco da ruína. Nunca coloco todos os ovos na mesma cesta. Não invisto somente em Banco do Brasil, tenho várias outras. E de bancos eu tenho Itaú, eu tenho Bradesco, eu tenho Santander. Não é recomendação de compra nem de venda. A gente está fazendo só uma reflexão, galera. Não estou ensinando nada para vocês. Estou fazendo só uma reflexão. Para vocês pensarem aí e analisarem direitinho essas questões todas. Então,
Beleza, hoje já curado desse medo, eu mostrei para vocês aqui que eu não tenho mais esse medo. É até irracional o medo de entrar nesse mundo dos investimentos, entrar nesse mundo das opções e tal. Isso por quê? Porque hoje eu tenho conhecimento e eu melhoro o meu conhecimento a cada dia, eu sempre estou estudando, eu não paro de estudar, para justamente ter ferramentas em um provável problema com meus investimentos, eu saber mais ou menos o que fazer, certo? Saber mais ou menos o que fazer. Então, este medo irracional eu perdi. Só que eu perdi como? Aí a gente vai aqui, ó, nessa pergunta aqui, como é que a gente perde esse medo? E eu falei para vocês que quando eu entrei na bolsa em 2015, quanto é que eu perdi? 30 mil reais no primeiro ano. E aí o que acontece? Quando você perde no seu primeiro investimento, no seu primeiro ano de bolsa, eu estava já na renda fixa, 1 ano e meio na renda fixa só ganhando. Só ganhando. Mas no meu primeiro ano de bolsa que eu entrei, foi em 2015, eu já perdi nesse ano 30 mil reais. E depois eu fui, assim, lógico, quando eu perdi isso aqui e fechei as contas, eu falei, cara, não quero mais mexer com bolsa. O que eu fiz? Eu vendi todas as minhas ações e coloquei na renda fixa, porque ali eu sabia que eu ia ter um ganho. E aí passou alguns meses, 2 ou 3 meses depois disso, comecei a refletir de novo, galera. Comecei a pensar de novo. Cara, por que eu perdi isso? Por que eu perdi isso? E foi muito simples, galerinha. Eu perdi por conta disso aqui, ó. Impaciência. Impaciência, galerinha. Eu desconsiderei que investimento em bolsa de valores é pro longo prazo. É pro longo prazo. Não sei quem investe aí há menos tempo ou há muito tempo, mas é quase 100% você comprar a ação e o preço cair. Pelo menos comigo isso aqui é quase 100% regra. Se eu comprar hoje, Banco do Brasil a 35, ela cai. Ela cai. Não sei o que acontece, mas ela cai. E lá em 2015, quando eu comprei Itaúsa, ela caiu. Ela caiu. Devo ter comprado aí por R$9 na época e ela caiu para 8. E eu já estava agoniado com isso daí, eu estava agoniado. Falei, caramba, não quero mais. Vendi. E aí realizei prejuízo. E o problema, galera, é o seguinte. A mesma impaciência que eu falei ali em cima, acontece também quando você vende ação. E quando você vende uma ação, por incrível que pareça, galera, o preço sobe. Que raiva, galera, que raiva isso. Deve ter acontecido com muitos de vocês. Deixa no comentário aí se não aconteceu. Com certeza aconteceu. É batata. Você vendeu uma ação hoje, o preço deslancha. Parece que o mercado ele sabe que você vai ficar brabo. E aí quando ela subir mais um pouquinho, você vai lá e compra. E aí era o que eu fiz, galerinha. Eu vendi a 8. Aí a ação foi para 9 de novo. Aí eu falei, mercado danado. Aí o que eu fazia? Comprei a 9. Passava, aí subia um pouquinho, passava 2, 3 semanas, pum, caía de novo. E eu ficava nesse looping de compra caro e vende barato. Ou seja, isso aqui, galerinha, é o risco da ruína. Como eu ficava impaciente e não entendia que bolsa era para longo prazo, acontecia direto isso aqui. Eu comprava caro, comprava 9,
vendia por 8. A ação subia, eu comprava de novo a 9, aí daqui a pouco caiu 8,50, vendia por 8,50. Aí daqui a pouco a ação está 9,50. Eu, vixe, agora ela vai explodir. Aí comprava 9,50, ela voltava para 9. E nessa aí eu fui fazendo isso com Vale 3 e Itaúsa. E aí, menos 30 mil reais. Eu fiquei tão bravo que eu falei, cara, eu não vou mais mexer com isso. E aí o que eu falei para vocês, 2, 3 meses depois comecei a estudar e comecei a avaliar. E comecei a avaliar que é o seguinte, galerinha, o preço ele varia no curtíssimo prazo, mas os preços das ações, elas seguem o lucro das empresas. Isso aqui é chave, galerinha, para você investir em renda variável. Os preços das ações seguem o lucro. Então, assim, se o lucro está sempre subindo, está sempre crescente, e o preço da ação está caindo, opa, pode ser que aqui tem um bom negócio a ser feito. E aí você vai olhar muitos outros critérios, outras análises fundamentalistas para você poder saber se de fato é ou não vale a pena ou não aquele negócio. O primeiro é o DI, Dividend Yield, não vou falar sobre. O segundo que eu gosto muito é o V sobre PV, valor sobre preço patrimonial. E o terceiro é o retorno sobre capital investido, que é o ROI. Então vocês vão estudar isso aqui depois para a gente conversar em outras oportunidades. Mas a gente está falando aqui de perder o medo. Quando caiu essa ficha aqui, galerinha, eu falei, não preciso mais ter medo. Porque mais cedo ou mais tarde os preços vão refletir o lucro da empresa. E hoje eu só compro empresas que dão o grosso da minha carteira. Eu já comprei porcaria, já comprei Cogna, já comprei algumas empresas aí que não valem nada, mas né, o grosso, isso mais para você jogar uma como se fosse uma pimentinha, né, na sua carteira, mas hoje em dia o grosso meu é ações que dão lucro, empresas que dão lucro mesmo, recorrentes, que pagam dividendos, sempre estão pagando dividendos e tal, e tem alguns setores muito bons que o pessoal do Barsi lá fala e tal, que é elétricas, bancos, seguradoras e telefonia. Eu não tenho nenhuma ação de telefonia, mas o resto eu tenho de todas as empresas aí, quase todas as empresas desse ramo aí. Eu falei. Mas o medo, galerinha, eu perdi na prática. O medo eu perdi na prática. E a gente está falando aqui de perder o medo. E o medo eu perdi na prática. E qual foi o medo? Em vez de eu ter entrado aí com 60 mil logo de vez na bolsa, eu comecei a entrar com menos, galera. Comecei a entrar com 5 mil. E aí eu entrei com 5 mil, botei o pé na água, fui observando o mercado. E aí esses 5 mil subiu, fui colocando mais. Isso é renda variável, renda fixa, me dando um retorno bem alto. Renda fixa me dando um retorno bem alto, porque eu colocava muito mais dinheiro na renda fixa e menos aqui na renda variável. E fui testando, galera. Observando, com paciência, né? Já tinha uma ideia a respeito. Fui lendo livros também, li vários livros de ações, bolsa de valores, fui estudando análise gráfica, análise fundamentalista. E fui estudando muita coisa, galerinha. Nunca parei de estudar. Fui estudando também livros sobre mentalidade. Tipo aqueles livros básicos lá, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Estudei também o que eu recomendo, inclusive, vocês fazerem a leitura desses livros aí. Estudei também Mente Milionária. Estudei um livro muito bom, chamado Investimentos Inteligentes. Vai anotando aí, galerinha. Li O Segredo. Não sei se vocês já leram aí O Segredo. Li O Segredo. Ciência de Ficar Rico,
Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, muito bom também. Penso e Acontece, Arriscando a Própria Pele, Poder Cósmico da Mente, Poder Sem Limites, 7 Leis Espirituais de Sucesso, Poder da Ação. Li também um livro chamado Mentalidade, li um livro muito bom, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Bom também, vale a pena vocês lerem esse livro. Li também Como Atrair Dinheiro. Cara, eu li vários livros de mentalidade também. E um livro aqui que eu quero colocar aqui para vocês entenderem aqui essa questão do medo. É um livro também do Napoleão Hill que chama o seguinte: Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill. Esse livro aqui, galerinha, ele fala muito sobre o medo. De onde vem esse medo aí? De onde vem esse medo? Vocês precisam ler. Quem tem medo de arriscar em alguma coisa, você quer abrir um negócio, você quer fazer alguma coisa, você quer pensar fora da caixinha, onde a maioria vai falar assim, você é louco, não mexe com isso não. Lê esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Você vai entender por que existe esse tal desse medo que a gente carrega e que não consegue se livrar dele, galera. Vale a pena. Então, no resumo aqui, sobre o medo, eu perdi o medo na prática, estudando muito e tendo paciência, galerinha, de fazer dinheiro. Não adianta você entrar no negócio achando que você vai ganhar milhões da noite para o dia. Não é assim que funciona. Tenha sempre paciência. Galerinha, então falamos aqui sobre trabalho, que é um assunto principal. Falamos aqui sobre o primeiro investimento, que o primeiro investimento deve ser feito em você. Falamos aqui sobre se conectar com pessoas. Falamos aqui sobre perder o medo de ganhar, perder dinheiro. Como é que a gente perde esse medo. Falamos sobre impaciência e risco da ruína. Falamos sobre os livros. E agora a gente vai falar sobre investimentos. Galera, investir nada mais é do que colocar o seu dinheiro para trabalhar. Colocar seu dinheiro para trabalhar. Isso é investir. Não tem como você investir sem você ter recursos, então você primeiro tem que trabalhar. Após é que você deve colocar o seu dinheiro para trabalhar. E no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, eles falam muito isso daqui, sobre o dinheiro ser seu escravo. E não o contrário, você ser escravo dele. O dinheiro, ele é o seu escravo. O dinheiro, galerinha, é uma ferramenta que serve para você viver bem nessa vida, para você ajudar as pessoas. Nunca ele pode ser o seu senhor. Nunca você pode só ficar focado em dinheiro. Mas também você não pode ter crenças limitantes a respeito do dinheiro. E quais são as crenças limitantes? Que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo. Aquelas bobagens que muita gente fala aí. E a gente não pode ter esses drives mentais inseridos na nossa cabeça. A gente tem que saber que o dinheiro é bom. O dinheiro é bom, ele serve para muitas coisas, te traz um conforto, mas ele não é tudo. Entendeu? O dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta que serve para você realizar sonhos, fazer o que você quiser. Então, dinheiro é uma ferramenta. E como ferramenta, você pode fazer com que ele trabalhe sem parar para você. Dia e noite trabalhando. E ele trabalha no sentido de
trazer mais dinheiro. É como se o dinheiro procriasse. Quando você coloca ele em investimentos, ele tem que procriar, porque não faz sentido você investir num negócio que não dá retorno. Se é para investir, tem que fazer o dinheiro retornar. Cada vez mais, cada vez mais. Então, investimentos é isso. É você estudar formas com que esse dinheiro tenha um retorno maior. E lá na frente eu falei, o primeiro investimento é em você. O primeiro investimento é em você. Não adianta você estar ganhando R$1.000 querendo investir em investimentos. Esses investimentos tradicionais que a gente vai falar agora. Na verdade, se fosse eu investiria o máximo possível em mim para que eu pudesse aumentar esse meu salário mensal aí. Entendeu? Então, o primeiro investimento eu faria em mim. Até que isso foi a minha história. Né? Investir em mim para poder aumentar o meu salário. E aí depois sim a gente falar de investir nesses lugares tradicionais aí que a gente investe. Aqui, lembrando, não é recomendação para investir ou não investir, mas tem um livro muito bom chamado Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi, que ele explica assim detalhado todos os tipos de investimentos, desde os de renda fixa a renda variável. É lógico que ele não aprofunda o assunto renda variável, mas o renda fixa ele dá umas pinceladas no renda variável, mas o renda fixa ele aprofunda. Então, assim, é um livro assim de iniciante, bastante interessante de ler aí, um livro bem fácil de ler, eu gostei muito. Eu li ele umas 2, 3 vezes aí. E esse livro vale a pena porque você vai ter uma ideia do que são os títulos de renda fixa, todos os tipos de renda fixa, vai falar de fundos de investimentos, vai falar de um monte de coisa, de tesouro direto e tal. E vai falar também o que é um CDI, Selic, IPCA, IGPM, esses trem tudo aí que a gente ouve no noticiário aí direto, para quem assiste aí. E os investimentos nada mais são do que isso, galerinha. Depois que você investe em você e o seu patrimônio mensal sobe, cara, nada mais justo do que você começar a fazer o seguinte: colocar o seu dinheiro para trabalhar. Para trabalhar. E aqui entra 2 pontos. Primeiro, se o seu perfil de investidor, vamos botar aqui, ó. Seu perfil é conservador ou é arrojado. O pessoal também chama aqui de agressivo, perfil agressivo. Então, se o seu perfil é de conservador, galerinha, que isso aqui, ó, normalmente é para os iniciantes. Normalmente os iniciantes, eles são conservadores nos investimentos. São aquelas pessoas que têm um pouco mais de receio de investir, por falta de conhecimento, de repente. E quanto menos conhecimento você tem, mais receio você fica de entrar em coisas mais agressivas. E os investimentos conservadores, indicados para os iniciantes, são aqueles de renda fixa mesmo, normal. CDB, LCI, LCA, LC, aqueles que são garantidos pelo FGC. E essas pessoas conservadoras aqui tendem a ir para o arrojado, agressivo, a partir do momento em que acumulam patrimônio. Então, se vocês olharem aqui em 2017, nesse gráfico aqui, ó, lembrando que a gente começou a investir em 2015 na bolsa, perdi aquela grana, depois, cara, não quero entrar mais nisso. Depois de uns 2 meses fui estudar, depois coloquei um pouquinho, e eu considero que eu comecei na bolsa de verdade foi em 2016 para 17. 2016 para 17, que foi quando eu de fato me joguei mais para essa questão da renda variável. E aí me tornei um
um investidor arrojado. Que aí eu já entendia mais ou menos do mercado, já entendia para onde ele ia, já entendia que o preço das ações elas seguem o lucro das empresas. Se a empresa não tem lucro, as ações consequentemente vão cair. Se a empresa tem lucros, consequentemente as ações vão se valorizar. Então é isso que acontece normalmente na Bolsa de Valores no médio e longo prazo. E eu fui só entender isso em 2017. Então, em 2017, eu me tornei um investidor um pouco mais agressivo. Um pouco mais agressivo, certo? E aí, galera, em 2017, eu já tinha uma renda um pouco maior do que aquela que eu mencionei, lá de 9 mil por mês. Né? Já subi um pouco mais, porque a gente também está sempre evoluindo no nosso trabalho para a gente poder ganhar mais. Entendeu? Eu não fico parado. Hoje mesmo eu estou terminando uma pós, vou terminar em fevereiro, estou fazendo uma pós para poder ganhar mais no meu trabalho. Então, assim, é constante evolução. Eu estudo investimentos, eu estudo outras coisas no meu trabalho para poder ganhar mais dinheiro e a gente vai subindo, a gente nunca fica parado. Zona de conforto não existe. Entendeu? Não existe. E a partir de 2017, galerinha, eu fui colocando mais dinheiro na bolsa, investindo mais dinheiro na bolsa e menos na renda fixa. E menos na renda fixa. E aí a mágica começou a acontecer. Quando eu comecei a colocar em renda variável e sempre reinvestindo os dividendos e os juros sobre capital próprio, sempre reinvestindo e aportando cada vez mais. Então aqui, nesse valor aqui, para chegar a quase dobrar aqui, ó, o que a gente fez? Mais aportes, eu aumentei os meus aportes, porque agora é o seguinte, quando você vê a evolução patrimonial, você acaba que se empolga e vicia, galerinha. Você acaba que, em vez de você, naquela época lá, eu colocava 6 mil e pouco, eu comecei a colocar muito mais, galerinha. Eu comecei a colocar muito mais. Principalmente porque eu aumentei um pouco os aportes e aí recebia dividendos. Quem não sabe o que é dividendos depois, dá uma olhada aí na internet, nos vídeos. Eu não explico isso aqui detalhadamente. Mas esses dividendos, esses juros sobre capital próprio aqui, é quando a empresa dá lucro e aí ela divide esse lucro entre os donos das empresas, que são os acionistas. Então, assim, com essa matemática aqui, ó, de mais aportes, mais dividendos e mais juros sobre capital próprio, de janeiro de 2017, que é esses 355 mil reais aqui, a gente passou para 622 mil reais investidos, galerinha. E chegou um momento que os meus aportes eles permaneceram iguais, porque o meu salário também não aumenta assim exponencialmente. Só que os meus dividendos, galerinha, os meus dividendos, eles subiram. Os meus dividendos foram subindo ao longo desses anos aqui, ó. Meus aportes ficaram um pouco para trás, mas os meus dividendos foram subindo. Subindo. E aconteceu que a gente entrou num momento aqui que aí faz todo sentido para quem investe. Faz todo sentido para quem investe. Que é o seguinte: mais dividendos, que é dinheiro entrando, mais juros sobre capital próprio, que é dinheiro entrando, e ainda tem ações que fazem o seguinte: pagam bonificações. Mais dinheiro entrando, galerinha. E outra, uma coisa que poucas pessoas falam, que isso aqui é uma coisa que eu faço, mas quem é buy and hold, que é aquele que só compra e segura, eu sou buy and hold, mas eu faço algumas coisas aqui, ó. O que eu faço? Como eu já percebi que a ação, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, chega em alguns momentos, galerinha, eu não acerto os momentos certinho, nem todos aqui e tal, mas probabilisticamente
você consegue isso com muita prática, depois de muitos anos. Eu invisto desde 2015, que eu tomei fumo lá atrás, mas de verdade em 2017. Você percebe que o mercado às vezes está sobrecomprado, sobrevendido e tal e tal e tal. E às vezes o que eu faço? Realizo lucro. Isso aqui, galerinha, é um diferencial que eu faço. Tem muita gente que não faz isso aqui. Por exemplo, isso tem no meu Insta, tem no meu canal do YouTube aí, se vocês procurarem. Por exemplo, eu comprar Itaú a 20, acho que nem foi 28, sei lá, vamos botar aqui 26, eu nem lembro quanto é que foi. Chegar e vender a R$ 34 com lucro aí de R$ 50.000, botar esse lucro no bolso, pagar os impostos, botar esse lucro no bolso e depois recomprar essa ação a R$ 28 em outros momentos, porque a ação, ela faz o seguinte, galerinha, ela sobe, a ação ela sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe. Ela não faz uma, ela não, lógico que aqui tem, dentro desse gráfico aqui a gente vê isso aqui pequenininho e tal, e sobe, depois cai de novo, volta isso aqui. Ela não é uma constância de sobe, desce, sobe, sobe, desce. Ela vai fazendo esse gráficozinho feio aqui, ó, cai mais e sobe mais e sobe mais e cai mais e sobe mais e cai mais. Então assim, por conta da prática, a gente já meio que visualiza muito esses movimentos e muitas das vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra, né, normal. Mas muitas das vezes a gente acerta. Então, assim, peguei duas vezes essas pernadas de alta e baixa aí de Banco do Brasil que a gente comprava a 31, vendia a 39 e depois recomprava a 31 de novo, mais ações. Entendeu? E nessa última a gente não vendeu a R$ 44, que as ações até baixaram de novo para R$ 31. Mas o que a gente fez para rentabilizar nossa carteira? A gente vendeu calls. E aí isso a gente fez uma rentabilidade maior na nossa carteira. E aí, galerinha, o que acontece? Consequentemente, né, os aportes ficaram irrelevantes. Então vamos botar aqui, aportes ficaram irrelevantes. Só que os dividendos, juros sobre capital próprio. E agora, em 2022, a gente está fazendo operações cobertas. A letra é ruim, mas dá para entender, hein? Operações cobertas. De venda de call e venda de put, o nosso aporte anual subiu significativamente. Significativamente. Vou mostrar para vocês o que é esse significativamente. É justamente isso daqui, ó. Em 2019 a gente recebia 6.900. Em 2020 passamos a receber 11.900. Isso por ano, hein? Ano. Em 2021, 41 mil. Quase 4 vezes mais do que esse valor aqui que a gente recebia no ano de 2020, né, de 2020 para 2021, quase 4 vezes mais. E no ano de 2022, que é esse ano agora, certo? A gente está recebendo quase 3,5 vezes mais do que o ano anterior. Esse ano a gente já recebeu 146 mil, que dá 12.200, que é muito mais do que a gente aporta por mês, galerinha. Muito mais do que a gente aporta por mês. E voltando para o nosso gráfico aqui de evolução patrimonial, a gente tem aqui, ó, que essas evoluções aqui, ó, foram feitas com base nos aportes do salário, que não são tão significantes, nos reinvestimentos dos dividendos, nos reinvestimentos do JCP, nas realizações que a gente faz também, de vender
de vender caro e comprar lá mais barato. Nos rendimentos da renda fixa, que até hoje a gente tem renda fixa. Renda... Olha, o que é isso aqui, gente? Renda fixa. Certo? Então, esse dinheiro que entra, a gente alimenta o bolo aqui, para poder estar sempre evoluindo patrimonialmente. De 2017 para o atual 2022, aqui quando for janeiro, a gente faz o dia 1º de janeiro, a gente faz o fechamento, vê quanto é que deu, e aí coloca 2023 aqui nessa barra e abre uma atual que vai ser do ano corrente de 2023. Então aqui em janeiro de 2022 a gente tinha 1.500.000, hoje a gente tem 2.060 e poucos. Certo? Isso com os investimentos. Se eu tivesse só em renda fixa, galerinha, com certeza hoje eu estaria por aqui, ó. No máximo por aqui. Se eu estivesse só em renda fixa. Mas eu, como um arriscador, enveredei no mundo da renda variável para poder tentar exponencializar meu patrimônio. Poderia ter dado errado? Poderia. Poderia ter dado errado, ninguém é dono da razão aqui. Mas, se você observar muito o risco da ruína, ou seja, não entrar em investimentos onde existe a possibilidade de você perder tudo, você acaba que tem mais controle do que acontece com seus investimentos, galerinha. Então, galerinha, já finalizando aqui essa nossa reflexão, que foi bem longa, uma reflexão bem longa, eu poderia ter feito isso aqui ao vivo. Depois a gente vai fazer, depois tentar fazer uma live ao vivo e tal, e explicar essas situações aqui. Mas o recado final, galerinha, é o seguinte: nada do que eu falo aqui é recomendação. Essa questão de você mostrar patrimônio não é para me mostrar, não é para falar, mas olha lá, ele é bonzão e tal, não sei o quê. Cara, não é nada disso. A ideia aqui, galerinha, para vocês, é para inspirar vocês. A ideia aqui é de inspiração. Eu não sou um cara que comecei com muito. Vocês viram que eu comecei com R$260. Fui evoluindo para R$1.800 por mês. Depois para 3.400. E aqui, ó, eu mudei para 8.000. E aí foi subindo o meu ordenamento mensal. Mas eu comecei com 260, galera. E lá atrás eu só tinha 3.000 investidos. Perdi dinheiro, arrisquei em outros lugares, por exemplo, day trade, fiz day trade, mini índice, mini dólar, só perdi dinheiro. Por quê? Porque a chance de você perder é maior do que a de ganhar. Então, para mim não compensa o investimento, porque a longo prazo, você perder mais do que ganha não é vantajoso. Então, eu fui estudando, melhorando meus conhecimentos, estudando uma questão de mentalidade, que eu vou falar um negócio para vocês aqui que é um segredo meu. Eu compartilho só com os meus amigos próximos, que eu falo isso só com meus amigos próximos, mas eu quero falar para vocês que é o seguinte: a mentalidade para você ganhar dinheiro, vamos botar aqui, ó, mentalidade para você ganhar o dinheiro, na minha opinião e na prática que eu fiz, é de 70%, galerinha. Se você não tiver a mentalidade necessária, se você não tiver o sangue frio, se você se você ficar paralisado em momentos de queda, por exemplo, em 2020, em momentos de queda que foi em 2020, você vê o patrimônio derreter, se você não tiver a mentalidade necessária para segurar rojão,
Se você não tiver a mentalidade para entender que épocas de crise são as melhores épocas para você ganhar dinheiro, se você não entender várias coisas, galerinha, você não consegue evoluir. Então, assim, mentalidade eu considero 70%. Se hoje você tem mentalidade abundante, se hoje você tem mentalidade próspera, certeza que você vai bater nesse 1 milhão. Certeza absoluta, absoluta, absoluta. Isso aqui eu garanto para vocês. Mas vocês precisam buscar essa mentalidade aqui. E essa mentalidade, ela envolve muita coisa. Você precisa ler vários livros para você poder pegar os insights desses livros. Mas mentalidade envolve muita coisa. Mentalidade envolve visão, a visão que você tem do dinheiro. A visão que você tem do dinheiro envolve mentalidade, certo? A visão que você tem das pessoas envolve mentalidade. A visão que você tem do mundo espiritual, por incrível que pareça, envolve mentalidade. Porque tem coisas, galerinha, eu não sei se vocês acreditam em alguma coisa e tal, mas provavelmente na sua vida deve ter acontecido coisas que você simplesmente não explica. Porque foi tipo sabe aquele negócio que acontece você estando no lugar certo, no momento certo, na hora certa? E isso não é uma coisa que você controlou, é uma coisa que simplesmente aconteceu e está aqui dentro. Está aqui dentro. O fato de eu me conectar com o gerente do Banco Brasil, ele tinha uns 23 anos, na época eu tinha 33, em 2015. O fato de eu me conectar com esse gerente aqui foi uma coisa inexplicável. Inexplicável. Certo? Inexplicável. Antes desse gerente aqui, eu era um cara ultra mega conservador, poupador. Depois desse gerente aqui, eu abri a mentalidade. Sabe quando faz? Pá, explode. Aqui eu abri a mentalidade. E aí fui. Renda fixa com chances de ganhar mais. Depois fui para renda variável. E aí fui para a última fase, que é a última fase que eu estou, não sei, deve ter outras fases, mas assim, a fase que eu estou agora, que é a dos derivativos, que vem depois da renda variável, que são as opções, também me expandiu assim a mente muito, certo? Me expandiu a mente, que foi também com conexões, que foi um pessoal do Banco Inter que me auxiliou nessa questão de mexer com venda de put e de call, que aí isso aí deu uma explosão na minha cabeça assim, caramba, tem muito mais coisa para a gente poder descobrir. Então, galerinha, mentalidade é 70% para mim quando a questão é ganhar dinheiro. Em investimentos, né? Ganhar dinheiro em investimentos. 70% mentalidade. 70% mentalidade. Vamos colocar aqui 20% aporte. Vamos colocar aqui 20% aporte. Porque os aportes, galerinha? Você precisa trabalhar, lembra lá? Você trabalhou, ganhou dinheiro, você se capacitou, ganhou mais dinheiro, você se profissionalizou mais, você entregou muito mais do que você é pago, o pessoal também mais cedo ou mais tarde te valoriza e você vai ganhar mais dinheiro, vão te colocar em outro cargo. E com o passar dos anos, galera, você vai ganhando mais dinheiro no seu trabalho. Certo? Então, os aportes, eles estão ligados aqui, ó. Os aportes estão ligados aqui. E por que só 20%? No início, os aportes são muito relevantes. Mas quando chega num valor muito, muito alto aqui, os seus aportes não conseguem acompanhar ali. E esses aportes salariais aqui, você não consegue transformar sua renda em 5 vezes aqui sendo empregado de uma forma muito fácil. Vai chegar num momento que você chega num topo ali, num teto, que você não consegue mais passar desse teto. Então, no final das contas, os aportes eles vão ser praticamente irrelevantes. Vão ser praticamente relevantes com o passar do tempo. E após 7 anos, mais ou menos, de você estar investindo, esses investimentos eles te dão o retorno do valor do seu aporte. Olha que legal isso.
em 7 anos, depois que você investir, por exemplo, você investe R$ 1.000 todos os meses. E você investe certinho. Você bota uma parte em renda fixa, você bota uma parte em caixa de oportunidades, você bota uma parte em ações lá fora, você bota uma parte em ações aqui dentro, tal. Você faz uma carteira bem diversificada, não pulverizada, mas diversificada. Você vai ter esse retorno aqui de R$ 1.000 por mês nos seus investimentos após 7 anos, mais ou menos. Mais ou menos 7 anos. Isso é legal. Isso eu vi na prática. Mais ou menos em 7 anos eu comecei a ter a rentabilidade de acordo com os aportes que eu tive, que eu fazia lá atrás. E aí depois vai dobrando. Hoje eu já consigo ganhar o dobro do que eu ganho de salário, só com esse negócio de investimentos aqui, certo? E os últimos 10%? Lembrando, galerinha, antes de falar dos 10%, lembrando que a paciência está aqui dentro. O medo está aqui dentro. A impaciência está aqui dentro. Se você é impaciente, se você tem medo, vai ser muito difícil você ganhar dinheiro com investimentos. Então aqui, ó, questão cabeça está aqui dentro. E vamos falar agora dos 10% restantes. 10% está ligado a esse aqui, ó, galerinha. Esse coração aqui, ó. Amar o que você faz. Cara, é muito mais fácil você investir gostando do que faz. Para mim isso aqui tudo, ó, é um jogo. Sabe um joguinho? Não é um jogo de aposta, aquele jogo de azar, não, tudo ou nada, não, tem nada a ver com isso. É um joguinho do tipo assim, passei de fase, passei de fase, passei de fase. Aqui eu não consegui atingir o valor que eu queria, né? Aqui esses anos aqui não foi tão bom, mas a gente conseguiu aumentar um pouquinho o patrimônio, beleza? Aqui passamos de fase, certo? Galerinha, você amar o que você faz, você fica falando aqui horas e horas e horas e horas e horas sem parar, animadão, gostando muito. Então assim, eu falo para vocês isso aqui. Esse vídeo nem sei quantas visualizações vão ter, mas não interessa isso, interessa que eu estou aqui aberto a tentar mostrar para vocês como é que eu fiz esses 2 milhões de reais aí, galerinha, durante todos esses anos, né? Eu considero aí que a gente começou a investir de verdade, que a gente mudou a mentalidade a partir de 2017 aqui, ó, quando a gente tinha 355 mil. Isso aqui foi um investimento de verdade, que a gente começou a ser mais, não profissional, não considero profissional, mas aqui a gente mudou a mentalidade. E a gente conseguiu, em 5 anos, sair desses 300 para 2 milhões, galerinha. Sabe? Para 2 milhões. E se eu colocasse somente os aportes do meu salário, eu não conseguiria sair para esse patamar aqui assim, tão simples. Teria que investir. E a gente conseguiu fazer essa proeza, galerinha. A gente conseguiu fazer essa proeza mudando nossa mentalidade, melhorando a questão das crenças limitantes, ganância, tentando excluir todo tipo de ganância que a gente tinha, todo tipo de ódio, todo tipo de inveja, medo, não o medo irracional, mas aquele medo de tipo assim, pô, por que eu não vou investir em boas empresas? Cara, não tem, hoje na minha cabeça não tem lógica eu não investir em boas empresas, não comprar ações de empresas que dão lucro e acumular essas ações. Ah, mas se ela cai eu compro mais. Entendeu? Então, esse tipo de medo irracional que muitas pessoas têm, mas não é por culpa delas, eu entendo isso. Não é por culpa delas, é por culpa de tipo não ter tido contato com outros tipos de pessoas que têm um pouco mais a mentalidade abundante. Entendeu? Então essas pessoas elas ficam naquela vida ali fechada e acham que, cara, se eu perder R$ 1 aqui é ruim porque é tão difícil eu ganhar esses R$ 1.000. Galera, foi muito difícil eu sair do meu primeiro salário de R$ 1.800 como profissional para R$ 8.000. Eu me dediquei muito, 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 muito. Horas e horas na biblioteca. Eu ficava estudando muitas horas na biblioteca, muitas horas na biblioteca.
certo? E era assim, galerinha, e foi assim, minha vida nunca foi simples, nunca foi fácil. Hoje a gente, tem 2 milhões e tal. Cara, é um dinheiro que também nem é tão grande assim para muitas pessoas, mas para a maioria das pessoas é muito dinheiro. E a gente saiu basicamente porque a gente mudou primeiro a mentalidade, galerinha. Mudou primeiro a mentalidade. Esse fator mentalidade é muito importante, é muito importante. Outra coisa, aportes. A gente tinha que aportar mais e mais, sempre mais e mais que a gente pudesse. Então eu gastei muito pouco dinheiro, né? Eu sempre economizei muita grana para poder. E nunca vivi miserável, não, galerinha. Pô, eu sempre tive celular do ano, não do ano, que eu também não jogo dinheiro fora assim, mas sempre tive um celular muito bom. Tenho carro, tenho televisão top, tenho tudo top. Eu gosto de roupa top, tenho tudo assim, melhor qualidade. Não tenho porcaria. Notebook meu é da Dell, aquele 13,5 polegadas Core 7, eu comprei lá atrás. Galera, então assim, eu tenho muita coisa boa, nunca vivi numa vida miserável, assim, eu não posso ir ali num restaurante que eu gosto, não posso comer uma coisa que eu gosto, não posso viajar para onde eu... Não, cara, Carnaval de Salvador, fui 2 vezes, naqueles camarotes mais top lá, aqueles camarote de Salvador, que é caríssimo, é mais de R$ 2.000 por dia o evento. Gastei uma grana, já fui para Itália, já fui para Portugal, já fui para França, Estados Unidos. Já rodei aí alguns lugares do mundo aí, quero ir para mais outros lugares e tal. Então assim, eu não me privo de viver. Mas eu tinha na minha mente que os aportes eram importantes. Se eu coloquei lá fixado que eu ia aportar X, era X que eu aportava. Então não tinha esse negócio de, não, vou aportar, vou gastar só mais um pouquinho aqui e vou aportar isso aqui. Não, nada disso. Se eu aportava X, era X que eu estava aportando. E eu fiz isso e até hoje eu faço isso. Eu tenho um X que eu aporto, que é todo mês. Faça chuva, faça sol. A não ser que ocorra algum imprevisto assim mais sério, mas nesses anos todos, se eu falei 2 vezes. Não falei mais do que 2 vezes nesses 5, 6 anos aí que a gente está investindo. E os 10% aqui do amor, galerinha, do gosto de falar sobre investimentos, de estudar sobre investimentos, tem finais de semana aí que eu passo estudando 8 horas sem parar, estudando alguma coisa sobre... Hoje eu estudo mais sobre opções, mas antigamente eu estudava muito sobre fundamentos, análise fundamentalista, estudava muito sobre isso para poder entender a mecânica, sou muito curioso. E nunca comprei um curso, galerinha. Para finalizar o vídeo aqui, nunca comprei um curso de ninguém. Na internet, no YouTube, na internet você consegue muita coisa grátis, galerinha, muita coisa grátis. Por exemplo, esse vídeo aqui, se eu tivesse assistido com carinho e dedicação, anotando, voltando, olhando e tal, e observando cada ponto disso daqui, do que foi falado aqui, eu tinha evoluído muito mais rápido. Por quê? Porque quando você começa a investir, você quer quebrar muita cabeça, você fica aquele negócio, vou botar aqui, aí perde, aí um medo, aí caramba, volta para trás. Aí daqui a pouco você inventa outra coisa, volta para trás. Hoje em dia, day trade em mini índice, mini dólar não me interessa, porque eu percebi que tem muito mais risco de você perder do que você ganhar, então para mim não me interessa entrar nessas furadas, certo? Opções, para mim é bom, para mim é relevante. Para mim é relevante. Por quê? Porque você remunera seu capital e você ganha dividendos ali que provavelmente a empresa não iria pagar naquele período. Então, assim, é interessante também. Então, a chance de você ganhar é muito maior do que de perder. Entendeu? Renda fixa quando os juros estão altos. Interessante também. A renda fixa nossa lá que a gente colocamos 280 mil lá no LCI da Caixa lá de 94%, em 3 dias a gente já ganhou R$ 400, em 3 dias. Entendeu? Então, quanto as pessoas ganham por dia aí trabalhando arduamente, e a gente em 3 dias ganhamos aí esse valor de R$ 400 líquido, entendeu? Líquido. Então assim, galerinha,
faça alguma coisa que você goste. Eu gosto muito de investimentos. Faça alguma coisa que você goste. Transforme esse mundo aqui de investimentos numa coisa que você ama, galerinha. Isso vai te ajudar muito a chegar nessas cifras altas aqui, ó. Beleza, galerinha? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se foi relevante, galera, eu peço que vocês compartilhem com os amigos, principalmente aqueles amigos lá que falam, cara, eu não vou investir para quê e tal. Compartilhe com essa galera, certo? Compartilhe com essa galera, para essa galera abrir o olho, abrir a cabeça, porque quanto antes você começar, melhor. Compartilha com esses amigos aí. Dá aquele joinha maroto pra gente, para ajudar no crescimento do canal. O canal está crescendo aí. Eu quero cada vez mais trazer vídeos para inspirar vocês. Nunca considerem que esses valores que eu mostro aqui seja para me mostrar de alguma forma. Um dos motivos que eu não apareço, não mostro meu rosto aqui, é justamente para não ter fama em relação aos vídeos que eu posto. A ideia não é mostrar aquele cara ali tem 2 milhões, olha lá, ele lá. Não sei quanto é que ele... Não é isso. Fora segurança também, né, de questão de segurança e tal. Mas eu não mostro o rosto, galera, justamente porque a ideia não é mostrar valores e falar, nossa, como eu sou o cara aqui que tem 2 milhões. Não me interessa isso. A ideia é inspirar vocês, que dá certo se vocês tiverem uma mentalidade forte, tiverem os aportes necessários, investir nos lugares necessários e que dão retorno, e amar o que você faz. Amar o que você faz é importante, galerinha. Então dá aquele joinha maroto aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho porque agora eu vou começar a postar mais vídeos e vamos pra cima, galerinha, vamos pra cima.